Durante séculos, o tempo registrou histórias onde a presença das mulheres era quase invisível, mas nunca ausente. Mesmo quando os registros pareciam silenciosos, suas mãos moldavam culturas inteiras. Em cada geração, surgia uma mulher que ousava olhar além do horizonte permitido. E assim, quase imperceptivelmente, o mundo começou a mudar. Das bibliotecas escondidas aos primeiros laboratórios, novas portas começaram a se abrir. O conhecimento que antes era guardado por poucos passou a ganhar novas vozes, e cada descoberta ampliava um pouco mais os limites do possível. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceria quando elas começassem a ocupar o centro das decisões. Cidades inteiras passaram a refletir novas ideias, novas perspectivas e novas lideranças. E então, algo extraordinário começou a acontecer em escala global. Na ciência, na arte, na política e na tecnologia, novas histórias estavam sendo escritas ao mesmo tempo. Mas o tempo ainda reservava uma transformação maior do que qualquer geração havia imaginado. Em laboratórios do futuro, mulheres lideram descobertas que redefinem a própria vida. Nos centros de tecnologia, elas projetam inteligências capazes de transformar o mundo. Até mesmo o espaço deixou de ser um limite, e quanto mais longe a humanidade avançava, mais clara se tornava uma verdade essencial. Cada conquista do presente ecoa como um chamado para as gerações que ainda estão por vir. Porque a jornada que começou silenciosa agora ressoa em todos os cantos do planeta. O futuro não é apenas um destino distante. Ele já começou, em cada passo dado por mulheres que decidiram transformar o mundo. Durante muito tempo, a história parecia falar em uma única voz. Mas mesmo no silêncio dos registros oficiais, outras vozes já estavam nascendo. Ideias eram passadas de geração em geração, muitas vezes longe dos olhos do poder. E cada pequeno gesto de conhecimento criava uma mudança invisível. Com o passar dos séculos, essas vozes começaram a ganhar força. Portas que antes estavam fechadas começaram a se abrir. E com elas, novas formas de pensar o mundo. O conhecimento começou a circular com mais velocidade do que nunca. Então, algo inesperado aconteceu. As vozes que antes eram raras começaram a ecoar em todos os lugares. Nas artes, novas narrativas começaram a redefinir identidades. Na ciência, descobertas abriram caminhos antes inimagináveis. Na política, decisões começaram a refletir novas perspectivas. E no cotidiano, milhões de histórias estavam sendo reescritas. Mas a maior transformação ainda estava por vir. Um novo século trouxe possibilidades que nenhuma geração havia imaginado. Agora, a colaboração atravessa continentes em segundos. O que começou como sussurro, agora se tornou uma rede de vozes. E essa rede continua crescendo a cada geração, porque quando uma voz se levanta, outras encontram coragem para fazer o mesmo. E assim, aquilo que começou em silêncio se transformou em algo impossível de ignorar. Hoje, a história finalmente fala em muitas vozes. Por muito tempo, a história observou uma força que trabalhava silenciosamente. Uma força presente nas pequenas decisões que moldavam comunidades inteiras. Enquanto o mundo avançava, essa energia continuava crescendo. Mesmo quando não era reconhecida, sua influência estava em toda parte. E então, algo começou a mudar. A mesma força que sustentava o cotidiano passou a liderar mudanças. Novos caminhos começaram a surgir diante de gerações inteiras. Cada conquista ampliava o espaço para novas possibilidades.
E o impacto dessas mudanças começou a se espalhar rapidamente. De repente, uma transformação silenciosa se tornou impossível de ignorar. Em cada setor da sociedade, novas lideranças começaram a surgir. Mas o maior salto ainda estava por vir. No futuro que começa agora, inovação e criatividade caminham lado a lado. Tecnologia, ciência e arte se encontram para criar novas possibilidades. E cada nova geração cresce vendo horizontes mais amplos. Porque a força que transforma o mundo nunca foi apenas individual. Ela cresce quando ideias se conectam e quando milhões de histórias caminham na mesma direção. O futuro não surge de repente. Ele nasce todos os dias da coragem de quem decide transformar. Evocar memória histórica e respeito às pioneiras. Energético, otimista, transmitir dinamismo, diversidade no mercado atual. Grandioso, visionário e inspirador.